Hoje a gente vai mergulhar numa história, uma daquelas bem poderosas, sobre tomar uma decisão que pode literalmente mudar uma vida. E a inspiração vem de um lugar talvez inesperado, do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. Parece uma conexão meio estranha, né? O que um piloto tem a ver com saber a hora de parar? Mas olha, a lição aqui é uma das mais importantes que existem. A gente vai descobrir como a jornada do Piquet, muito antes de qualquer fama nas pistas, guarda um segredo fundamental sobre coragem e, principalmente, clareza. Para a gente entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Ir para uma época em que, olha que loucura, o automobilismo nem passava pela cabeça do Piquet. Ele tinha um outro sonho, um que consumia toda a energia dele. É isso mesmo. O cara que, anos depois, dominaria as pistas de corrida, na verdade estava totalmente focado no tênis. Ele se mudou de país, treinou pra caramba, investiu tudo o que tinha nesse objetivo. E aí, a gente chega no momento crucial da história. Depois de tanto esforço, o Piquet sentiu que precisava de uma avaliação honesta, sabe? Chega de viver de esperança, ele queria verdade, a verdade nua e crua, mesmo que doesse. Pensa só na coragem que é preciso ter para fazer uma pergunta dessas. Ele não perguntou, eu posso melhorar? Ou será que eu tenho talento? Não, ele foi direto ao ponto, no objetivo final. É uma pergunta que exige uma bravura enorme, porque ela abre a porta para uma resposta que pode destruir tudo. Mas, olha, fazer a pergunta foi só o primeiro passo. O verdadeiro teste de coragem ainda estava por vir. Estar pronto para ouvir e, principalmente, aceitar a resposta, fosse ela qual fosse. E esse é um ponto fundamental, porque muitas vezes a gente até cria coragem para perguntar, mas lá no fundo a gente fica meio que negociando com a resposta, né? Tentando dar um jeitinho, contornar se não gosta do que ouve. O Piquet nos ensina que a mudança de verdade só vem quando se encara a realidade de frente. Direto, sem rodeios, uma única palavra que tinha o poder de destruir o espírito de qualquer um. O treinador foi tão objetivo quanto a pergunta tinha sido. Nenhuma chance. Fim. E aqui está a grande virada de chave, a grande lição. Ele não encarou a resposta como um fracasso pessoal, de jeito nenhum. Ele viu aquilo como uma informação valiosa. E com essa nova clareza, pronto, ele não perdeu mais tempo. Mudou de rota na hora e foi buscar o esporte onde o sonho de ser campeão mundial era de fato possível. E o resto? Bom, o resto é história. Essa mentalidade do Piquet, sabe, ela pode ser entendida através de um conceito bem interessante. A chave está no que a gente pode chamar de postura, ou seja, a forma como encaramos os desafios. Postura, então, é basicamente a atitude fundamental. É como uma pessoa se posiciona diante dos desafios da vida. Não é sobre o resultado em si ainda, é sobre a preparação interna para alcançá-lo. Dá para pensar nisso como uma escada. Olha que interessante. Lá no degrau mais baixo está o reclamar. A gente só reclama. Aí sobe um pouco e começa a justificar por que as coisas são daquele jeito. O grande pulo do Piquet foi chegar no terceiro degrau, questionar. E a partir daí o caminho se abre para propor soluções e finalmente chegar no topo, que é aplicar, agir de fato. E aí fica uma pergunta para a gente pensar. Em qual desses degraus será que a maioria das pessoas passa mais tempo? Quanto da nossa energia é gasta só reclamando ou justificando, em vez de fazer como o Piquet e questionar para poder agir? Ok, agora vamos trazer essa história toda para nossa realidade. Porque a história do Piquet e essa escada da postura, isso não é só teoria não. É na verdade um chamado para ação. Será que a pergunta de Piquet não precisa ser feita sobre a vida profissional? Sabe, existem chances reais de chegar aonde se quer ir, nesse caminho que está sendo seguido agora? E essa pergunta vale para tudo, né? Para a empresa onde se trabalha, para a cidade onde se moram, até para os relacionamentos. O ambiente atual está levando para frente ou está mantendo tudo estagnado? E aqui tem uma ideia que é muito libertadora. A vida, ela não age sozinha. Ela reage aos nossos movimentos. É como se ela estivesse ali, esperando. Pronta para responder à próxima decisão, ao próximo ato de coragem. Essa frase resume tudo, né? A mudança não acontece no vácuo. Ela precisa de um gatilho, um primeiro movimento. E essa alguma coisa que precisa mudar, na maioria esmagadora das vezes, vem de dentro. A decisão, a ação. Então, para fechar, fica essa provocação. Com a inspiração da coragem do Piquet, qual é a pergunta que precisa ser feita? Qual é a verdade que precisa ser ouvida? E, o mais importante de tudo, qual é alguma coisa que vai ser mudada a partir de agora?